Gente, um grupo de cientistas e profissionais da saúde lançou uma carta defendendo a estratégia da imunidade de rebanho e que os jovens... Eu sabia que ele não ia se aguentar já no enunciado. Isso, ser modesto quando se tem razão. retomem suas vidas em meio à pandemia do coronavírus. Paulinha, quais são os detalhes? Conta pra gente. 6 mil Osmar Terra. Pode desligar o microfone? Só pra eu conseguir Desliga, senão a Paulinha não vai conseguir. Só para ele ficar calmo, porque afinal eu vou praticamente ser. Paulinha, o microfone está desligado. Paulinha, você pode fazer o seu resumo plena, por favor. Esta carta aberta, gente, tem a assinatura de mais de 6.400 cientistas e médicos. E ela pede aos governos do Reino Unido e dos Estados Unidos que estimulem a imunidade de rebanho com a estratégia que eles chamam de proteção forçada. A ideia é basicamente implantar um isolamento vertical. Então, ali você resguarda idosos e doentes, permitindo a circulação de jovens acima dos 18 anos para espalhar o novo coronavírus e elevar a imunidade da população. A defesa da estratégia é encabeçada por professores de medicina da Universidade de Harvard com diploma, Stanford também com diploma e epidemiologista da Universidade de Oxford. Então, esses signatários têm como consenso de que o confinamento produz efeitos devastadores na saúde física, na saúde mental das pessoas, mas também na saúde pública, de curto e longo prazo, sendo os desprivilegiados desproporcionalmente prejudicados. Então, quais seriam esses efeitos na saúde pública? Alguns, como, por exemplo, taxas de vacinação infantil em baixa, piora em desfechos de doenças cardiovasculares, queda nos exames de câncer, deteriorização da saúde mental. E a gente tem também aí uma situação de elevação da mortalidade nos próximos anos, com os mais pobres e os mais jovens carregando o fardo mais pesado. O texto ainda lembra também a questão dos alunos fora da escola, considerada aí por eles uma grave injustiça. Então, o que eles sugerem? Que escolas e universidades devem adotar ensino presencial, retomar atividades extracurriculares, como, por exemplo, esportes. Jovens adultos de baixo risco devem trabalhar normalmente e não em casa. Restaurantes e lojas devem ficar abertos. Artes, música, jogos, outras atividades públicas também deveriam ser retomadas, na opinião deles. Os pesquisadores apontam que hoje já se sabe que a vulnerabilidade à morte por Covid-19 é mais de 1000 vezes maior em idosos e enfermos do que em jovens e que para as crianças a Covid-19 é menos perigosa do que uma gripe. Então, pensando na imunidade de rebanho, a ideia dos autores é que acelerar essa aquisição de imunidade na população reduziria aí o risco de infecção para todos, inclusive para esses vulneráveis. Aí a gente tem os dados da Organização Mundial da Saúde, que estima que para chegar nesse ponto de imunidade de rebanho, a gente teria que ter aí 60% a 70% da população contraindo o vírus. Mas hoje a estimativa é de que apenas 10% da população mundial já teve a Covid-19. O foco da saúde pública, e aí, de acordo com os signatários da carta, é a proteção desses vulneráveis. Então, seriam testes frequentes em casas de repouso, sistema de apoio para fornecer alimento, medicação, para que esses idosos não tenham que sair de casa, e ainda manter medidas como lavar as mãos, ficar em casa enquanto doentes. Isso valeria aí para todo mundo. Essa carta defende que a vacina é uma forma de atingir a imunidade de rebanho, mas que ela não seria indispensável. E eles fecham assim, ó. Nosso objetivo deve ser, portanto, minimizar a mortalidade e os danos sociais até atingirmos a imunidade coletiva. Muito bom, Paulinha. Agora eu peço para a nossa produção abrir o microfone do nosso cientista aqui, pseudo-progressista Adriles Jorge. Ô, Paulo, ele tá super empolgado, ele tá que não se aguenta. Não, o bicho não tá se aguentando E além dessa notícia que a Paulinha trouxe, ontem o Osmar Terra retuitou um tweet do Adriles Jorge falando sobre a Argentina e escreveu assim, pois é. Né? E depois ainda fez um outro tweet falando assim, olha os dados da Suécia, Adriles. Por isso que ele tá desse jeito. Bom, vamos ouvi-lo então. Adriles Jorge, a pergunta que não quer calar, o povo brasileiro deve ouvir seus conselhos? Sim.
6.400 cientistas. Joelzinho, ciência, Harvard, Stanford, dizendo o que eu dizia. 6.400 Osmares Terras, 6.400 Adriles Jorge, dizendo o que eu dizia, o que o grande Osmar dizia 6 meses atrás. A gente tem que proteger grupos de risco, meu amigo. Os mais velhos, os que têm comorbidades. Tudo indica que quem mais morreu foi exatamente os mais... Não indica não, morreram. Sobretudo os mais idosos, os que têm mais comorbidades, numa faixa de idade de 70 anos. Antes disso, a possibilidade de você vir a óbito é de não vir a óbito é de mais de 99%. Eventualmente, tudo bem, para achatar a curva, umas 2 semaninhas, vá lá, de isolamento, poderia ter uma medida profilática. Eu descreio nisso, como já falei aqui. Depois de 2 semanas da Itália toda fechada, os números triplicaram, porque eventualmente as pessoas em algum momento têm contato com o vírus dentro de casa, por uma comida, por um contato com uma pessoa que saiu, por uma ida ao mercado. Agora, se eventualmente, utopicamente, a curva de infecção se achata, também achata a possibilidade de imunidade de rebanho. Se você coloca a população mais jovem, mais saudável, trabalhando na rua, com o vírus circulando, sendo que o vírus afeta pouquissimamente a população mais jovem, como tudo já foi comprovado, eventualmente o vírus vai embora mais cedo, como aconteceu, meu bom amigo Joel, na Suécia, onde não morre praticamente mais ninguém, onde as pessoas preservaram suas atividades, seus trabalhos, sua saúde mental, seu rigor físico. Eventualmente, sim, aí o Joel vai falar, porque a economia da Suécia também foi abalada. Claro, meu filho, a gente vive numa economia globalizada. Quando todo mundo para, o comércio para, e aí a sua economia também é afetada. Mas a Suécia deu um rumo, deu um viés, e agora está sendo confirmada por 6.400 pessoas que falam o que eu falei, o que o Osmar Terra falou, e o que o Alessandro Loyola falou. Eventualmente, o risco, a possibilidade de risco que era das pessoas ficarem mais pobres, mais miseráveis, perderem trabalho, saúde mental, morrerem por outras doenças, por falta de atendimento, tudo isso, infelizmente, aconteceu por esse pseudocientificismo que foi colocado pela OMS. Ninguém dá bola para a OMS mais. 10%. Está provado. Está provado que, eventualmente, na Suécia já tem imunidade de rebanho. Está provado, meu querido, que aqui em São Paulo, depois de 20 semanas, as pessoas todas nas ruas, tudo está indicando a possibilidade de imunidade de rebanho. Toda pandemia tem princípio, meio e fim, independente de isolacionismo. O isolacionismo foi o erro mais estúpido da história da humanidade, Joel. Ganhei, Joel. Bye, bye, intelectual. Bye, bye. Bye, bye.